Olá, tudo bem? O meu nome é Laís e eu faço parte do grupo Tubo de Pitu. O meu grupo é formado por mim, pelo Alisson Felipe e a Luzia Neves. E hoje eu vou apresentar para vocês o tema do nosso trabalho. Bom, o que seria o tubo de Pitot? O tubo ele é um instrumento utilizado para a medição da velocidade de fluidos e aeronaves. Aí na tela temos exemplos de alguns modelos desse tubo. Bom, e como surgiu esse modelo? Ele surgiu em 1732 por Henri Pitot, o cara da foto. Henri nasceu em Ermont, na França, em 1695. Ele foi um importante engenheiro especializado em hidráulica. Ele começou a se interessar pelos fluidos e testou vários de seu projeto no Rio Sena, até que em 1732 inventou o tubo de Pitot, que ficou assim famoso na área acadêmica. Bom, velocidade. Bom, então como seria o princípio de funcionamento desse sistema nos fluidos? Aí na tela nós temos a ilustração de um tubo de Pitot, que é o qual eu vou me basear para estar explicando esse funcionamento para vocês. Quando o líquido ele passa sobre o ponto 1, ele entra nesse tubo, ele entra com uma velocidade, que é a velocidade pela qual nós queremos calcular com o sistema. Mas quando ele passa sobre o ponto 2, ele encontra um ponto de estagnação, porque o líquido ele não vai atravessar o tubo. Então ali ele atinge a velocidade zero e começa a escoar em direção a B. E se nós aplicarmos a equação de Bernoulli nesse sistema, nós vamos ter que a pressão no ponto 1 vai ter que ser mais a densidade em 1 vezes a gravidade vezes a altura h, mais a densidade vezes a velocidade em 1 ao quadrado sobre 2. E isso aplicado para o lado esquerdo, que é no ponto 2, vai ter que ser igual a pressão em 2 mais a densidade mais a gravidade vezes a altura 2 mais a densidade vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2. Mas como eu falei para vocês que ele atinge o ponto de estagnação, então essa velocidade ela vai em 2 ela vai ser igual a zero. E nós podemos então eliminar essa parcela ali da nossa equação. E tem também que o ponto 1 e o ponto 2 eles estão na mesma altura. E por estarem na mesma altura, a gente já elimina a parte que tem D1GH1 com D1GH2. E para a gente estar chegando numa relação entre P2 e P1, vamos analisar o líquido parado dentro desse tubo, aplicando então o teorema de Steph. E o teorema de Stevin, ele fala que dois pontos com o mesmo nível, eles vão possuir mesma pressão. Então, nós vamos aplicar no lado esquerdo, no ponto B, com o lado direito no ponto B. E assim, nós vamos ter que a pressão em B vai ser igual a P2, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura Y. E do outro lado, que é o lado direito, nós temos que PB vai ser igual a pressão em 1, mais a densidade vezes a gravidade, a altura x, mais a densidade em 2, vezes a gravidade e a altura h. Então, para a gente estar igualando essas equações, já que elas possuem a mesma pressão, e temos que achar, então, uma relação entre x, y e h. Bom, como vocês podem observar pela imagem, x mais h resulta em y. Logo, x menos y, perdão, vai ser igual a menos h. E se a gente reescrever a nossa equação e simplificá-la, nós vamos ter que P2 menos P1 vai ser igual a gravidade vezes a altura h vezes a densidade em 2 menos a densidade em 1. E aplicando esse resultado
na equação 1 que nós encontramos com a aplicação da equação de Bernoulli, nós vamos ter que a velocidade no ponto 1 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, vezes a diferença de densidade entre o ponto 2 e o ponto 1, sobre a densidade do ponto 1. E assim nós conseguimos calcular a velocidade com que esse fluido entra no nosso sistema, né? Através da diferença de densidade, a altura e a gravidade, sem ter que precisar da pressão ali naquele ponto. O tubo de Pitot ele é aquecido por uma resistência elétrica para que ele funcione em temperaturas muito baixas. Nós temos aqui representando na figura o ar entrando aqui, aqui ocorre uma pressão dinâmica e aqui ele entra por esse tubo e aqui nós temos uma pressão estática. Conforme o avião sobe, a velocidade do ar ela vai aumentando, então, consequentemente, a pressão ela também aumenta. Esse líquido, ao ser deslocado, aqui ele tem aqui uma altura e essa altura vezes esse deslocamento do líquido, nós temos o valor da pressão que o avião se encontra. Nesse segundo esquema, nós temos a decomposição das forças do avião. O que seria isso? Na subida, nós temos uma força de tração e ela deve ser muito maior do que essa força de arrasto que tem aqui atrás. E, além dessa força de tração, temos aqui também um ângulo de inclinação, né? Esse ângulo de inclinação, ele também é conhecido como pitch, e ele sempre deve ser positivo, porque a tração, ela tem que ser sempre para cima, para o avião poder decolar. Essa tração e esse ângulo de inclinação que eles vão dar sustentação à aeronave. No início, as turbinas, elas funcionam a todo vapor para aumentar essa tração. Nesse outro slide, nós temos aqui a representação dos tubos de Pitot em círculos vermelhos. Existem mais de um tipo de tubo de Pitot, porque se caso algum falhar, pelos outros tem-se o valor realmente da pressão em que a aeronave se encontra. Em 2009, ocorreu um acidente onde tiveram 228 mortos. Foi um acidente da Air France e ele ocorreu porque os tubos de Pitot, eles congelaram. E aí, como eles estavam resfriados, não conseguiu-se medir a real pressão e a velocidade que o avião se encontrava. Então, não se controlou a força de sustentação do avião, o que causou realmente esse acidente aéreo, né? Aqui nós temos uma representação no Excel de VBA com as etapas reais, com velocidades reais de um Airbus A320, né? Então, por exemplo, nós temos aqui na decolagem uma velocidade de 263 km por hora. É uma velocidade muito alta, com o peso máximo da aeronave. No caso da descida, nós temos aqui uma velocidade de 348 km por hora, né? Uma tração, aqui ocorre na descida uma tração menor e ela começa a atuar juntamente à força peso e o ângulo de inclinação ele também é variado, né? Esse cruzeiro seria a maior parte da viagem. É aquela etapa onde a velocidade ela é mais ou menos constante, né? As outras forças elas se anulam, a força peso, a força de sustentação. O avião ele não sobe mais e ele não desce mais. Esse para a maior parte da viagem seria essa etapa aqui do cruzeiro, né? Essa velocidade em algumas de cruzeiro, 830 é uma média, né? Ela pode ser até maior que isso também. Aqui embaixo na velocidade nós temos aqui a fórmula da aplicação do Pitot mesmo. E aqui nós temos o rodoar. Esse rodoar, ele varia de acordo com, na viagem, de acordo onde o avião está. No caso aqui desse esquema, estamos utilizando um rho constante, né?
Aqui nós temos essa P1, que é a pressão 1, e aqui seria a pressão 2. Essa pressão 1 aqui, no caso, ela se refere à pressão de baixo para cima, e essa pressão 2 seria a pressão de cima para baixo. De acordo com que eu aumento esse meu P1, eu aumento também a minha variação de pressão. Então, vamos aumentar aqui, ó, esse P1. Eu vou aumentando esse P1, né? A minha variação de pressão, ela também aumenta. Então, quando eu aperto esse botão de velocidade aqui, aparece a mensagem: você está na fase de descida, acomode-se. Porque aqui, ó, pode-se ver no esquema que está representando a descida. Eu vou abaixar a pressão para poder mostrar outra alteração que nós podemos ter. E aqui, como vocês podem ver, essa velocidade aqui, ela também vai variando, né? É onde está a fórmula de Pitot. Quando eu aperto o botão nessa pressão aqui, com essa velocidade, aí já fala, você está na fase de decolagem, apertem os cintos. Então, ou seja, se eu vario essa pressão aqui, eu vario esse P1, eu tenho uma variação de pressão, e a minha fórmula de Pitot aplicando, eu também vario a minha velocidade. É isso que nós queremos passar para vocês. Agradeço a todos. Muito obrigada.